gente sabe que a gente tá no mato sem cachorro quando a assessoria do Fluminense divulga que vai ter coletiva de imprensa do Mário Bittencourt nessa terça-feira. E é ótimo que a gente tenha alguém pra falar, só que ao longo desse 2024 nós passamos por momentos terríveis e o Mário só apareceu realmente pra falar depois da demissão do Fernando Diniz e também pra mandar o Daronco se aposentar. Então é porque a situação realmente está feia e a diretoria percebeu isso. Então, bora falar sobre essa derrota pro Lanterna e essa sequência que o Fluminense vai ter para tentar permanecer na Série A. Pra quem não me conhece, meu nome é Julia Cunha e esse aqui é o Dominada pelo Flu. Se você puder chegar deixando seu like, isso ajuda demais no nosso canal. E seja muito bem-vindo para se inscrever aqui também. Mas eu quis gravar esse vídeo pra gente poder falar sobre essa partida de ontem, não relembrar tudo o que aconteceu, mas falar sobre pontos importantes dessa partida e principalmente a sequência que o Fluminense vai ter daqui pra frente para tentar se salvar dessa situação onde se colocou hoje, que é o risco de rebaixamento, que ele é iminente. E eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, que vai querer falar, o Fluminense não vai cair, o Fluminense não vai cair. E tudo bem, assim, eu acho que esse discurso ele é lindo, mas esse discurso ele depende de uma prática que hoje a gente não vê em campo por parte dos jogadores, e é isso que mais me preocupa, a apatia do Fluminense para disputar contra o lanterna da competição. Porque até dá pra discutir se a bola foi pra linha de fundo ou não, se a gente foi prejudicado pelo VAR ou não. Mas o que é indiscutível é que o Fluminense, em alguns momentos dessa partida, sofreu pro time fraquíssimo do Atlético Goianiense. E ao mesmo tempo jogava como se fosse uma pelada, assim, do fim de semana, que tanto faz quem ganhar ou quem perder, aquilo ali não. É só pra terminar, pra todo mundo ir embora pra casa. E criou nesse jogo, para mim, uma imagem muito parecida com a imagem dos jogadores antes da saída do Fernando Diniz, que era um time que parecia que pouco importava a posição na tabela, e hoje novamente parece que pouco importa a posição na tabela. E isso é assustador demais, porque você olha para o Fluminense e é um time que tem recurso, é um time que tem jogadores de qualidade, é um time que você pode até considerar ali, questionar algumas escolhas do Mano Menezes, mas é um time que pode ser competitivo e que foi competitivo nas mãos do Mano em alguns jogos desse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E não falta nada, assim. Não falta nada, eu não sei o que que falta. Se falta a galera acordar, se falta a galera realmente querer. Só que não parece, porque na verdade, em vez de se dedicar dentro de campo, os jogadores estão mais preocupados em reclamar da arbitragem no final, em quebrar regra para levar celular para mostrar imagem de. E tudo bem, assim, eu realmente entendo que pro cara que tá ali jogando, ele se sentir lesado pela arbitragem deve ser muito pesado. Mas assim, não dá. Não pode. É regra. E é a cara de campanhas rebaixadas do Campeonato Brasileiro. Quando os jogadores eles estão mais preocupados em reclamar da arbitragem do que jogar em campo. Você tem um jogo inteiro horrível e ninguém se incomoda com a atuação horrível. A ponto do técnico precisar dizer na coletiva de imprensa que foi uma atuação vergonhosa. E a gente perde pro Atlético Goianiense e vai vencer de quem na sequência? Porque a sequência é muito pesada. A gente tá falando muito do jogo contra o Cruzeiro, porque o jogo contra o Cruzeiro vai ter o Diniz do outro lado. Mas na sequência, a gente tem simplesmente um Fla-Flu com o mando dos caras. Isso porque o Fluminense ainda tem 11 partidas até o final do campeonato, que é uma quantidade de jogos em que dá pra gente resolver a nossa situação, mas ao mesmo tempo é muito pouco tempo para um time que tá brigando contra o rebaixamento desde o início da temporada, basicamente. E aí eu vou tentar colocar do lado para vocês essa sequência. Vale a gente lembrar que o jogo contra o Atlético Paranaense ele ainda tá adiado, então ele pode acabar caindo no meio desses 6. Mas na próxima sequência a gente tem o Cruzeiro dentro de casa, o Flamengo, no caso, com o mando deles. Depois a gente pega o Vitória no Barradão, o Grêmio no Maracanã, Internacional fora e o Fortaleza, que tá brigando para tentar conquistar a liderança dentro de casa.
E assim, eu olho pro time do Fluminense, pra mim, quando esse time quer jogar, eu não tenho qualquer receio do adversário que venha pelo outro lado. Pra mim, o Fluminense sempre tem condições de jogar. Mas eu olho dentro de campo e eu vejo um time que, sei lá, queria disputar a Libertadores, mas eu não sei se quer disputar pra sair da zona do rebaixamento. E eu até não acho que o elenco todo tá de sacanagem. Mas a sensação que eu tenho é como se esses jogadores estivessem anestesiados, como se eles achassem que tá garantido, que é só jogar de qualquer jeito que os resultados vão chegar. E assim, não estão chegando. Pra mim, todos esses jogos são possíveis do Fluminense vencer. Ainda que alguns confrontos sejam mais desafiadores, tá dentro das possibilidades. Só que pra mim também era. O Fluminense era favoritíssimo contra o Atlético Goianiense. E ao terminar de assistir o jogo, eu mantinha essa ideia de que o Fluminense ele tinha a obrigação de vencer o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é muito fraco. O Atlético Goianiense, ele cria oportunidades e algumas dessas bolas foram jogadas para fora. E você fala assim, como esse cara conseguiu isolar? E aí fica a questão, a solução é mandar o Mano Menezes embora? Sendo muito honesta pra vocês, eu não acho que o problema... Sendo muito honesta pra vocês, eu não acho que o grande problema desse time seja o Mano Menezes. Porque pra mim, quando a gente pega as escalações dos últimos jogos, ainda que a gente possa questionar ali algumas situações nas substituições, a gente tinha condições de produzir jogos melhores, de produzir confrontos melhores com as mesmas peças que estavam dentro de campo. E quando a gente tem, sei lá, dois técnicos passando, na verdade três, né, se a gente pegar os 3 jogos que a gente tinha de Marcão, e os jogadores estão com a mesma apatia, me parece mais que é um problema no elenco, na direção, do que propriamente o técnico em si. Obviamente ele faz parte do problema, mas ele só não resolve, né? E a essa altura do campeonato, o Fluminense, eu não acredito que se o Fluminense perdesse o Mano Menezes agora, que o Marcão daria jeito, porque ninguém esboçou nenhuma reação por parte dos jogadores mesmo quando o Marcão assume após a saída do Fernando Diniz, então não acho que esboçariam uma reação agora. E ao mesmo tempo eu fico pensando quem vai querer assumir esse barco furado? Porque aí tem que ser nome de qualidade, né? Pra pegar qualquer um e colocar ali, eu não sei se vale. E assim, o que falta é essa galera acordar. É entender que é só jogando de verdade, é só colocando empenho dentro de campo pra esse time vencer. O Vitor Lessa fala muito e eu concordo muito com ele nesse sentido. É impressionante como do outro lado de campo sempre parece que tem um time que quer muito mais vencer do que o Fluminense. E, enfim, eu não sei o que tá faltando de motivação ali dentro. Mas se esse buraco na zona do rebaixamento, faltando 11 jogos para o campeonato acabar, não é motivação suficiente, se torcida não é motivação suficiente, eu não sei mais o que vai ser. Não dá para também escolher vencer só os jogos dentro de casa. Enfim, eu acho que esse vídeo era para ser uma análise e foi quase um desabafo. Porque quando eu lembro do jogo de domingo, nada me conforta. Nada me conforta. O Fábio é o único jogador em que a gente não tem crítica nenhuma a fazer. Inclusive, parabéns ao Fábio pelos 44 anos. De, enfim, futebol de excelente qualidade. Mas, assim, é realmente um desabafo. Porque eu imagino que vocês aí do outro lado estejam se sentindo da mesma forma do que eu. Eu acho que a galera precisa levar um choque pra essa sequência. Não adianta trocar técnico. A galera precisa levar um choque. Pode ser que mudar algumas posições dentro de campo resolva, mas se o time inteiro não estiver unido para sair dessa, não adianta. Acho que a própria diretoria vai precisar agir nesse sentido. Mas enfim, para esse vídeo não se estender muito, a gente continua essa conversa na nossa live agora terça-feira. Eu quero ver se abre uma live 8h30 ou 9 horas, enfim. Se vocês tiverem sugestões de horários, deixem aí nos comentários. Mas é isso, gente. Um beijo grande. Saudações tricolores e força para essa sequência que a gente vai precisar.